as vozes e a voz. A última voz que a gente ouve é de Jesus, a voz de Jesus. Os discípulos ouviram a voz de Deus e caíram, cheios de medo. Então Jesus, versículo 7, se aproxima, toca neles e diz: levantem-se e não tenham medo. Percebam que essa é a primeira e única vez que Jesus fala no texto, porque o texto passou o tempo todo com várias pessoas falando, vozes, e só no final Jesus fala em uma única frase: levantem-se e não tenham medo. Levantem-se e não tenham medo. Significativo isto, significativo. Lembram que Deus disse: ouçam, escutem o que Ele diz. Essa é a voz autoritativa de Deus para nós. Então, o que a gente ouve Jesus dizer nesse texto? Não tenham medo. Não tenham medo. Não ter medo do quê? Dessas outras expressões que a gente falou, né? Das questões de legalismos que religiosidades apresentam, das questões dessa fuga de uma relação material e concreta com Deus, e não ter medo dessas expressões carismáticas que prometem muita coisa, mas só trazem mal para nós. Não ter medo aqui significa, obviamente, rejeitá-las. Não ter medo significa, obviamente, não assumi-las. Não ter medo significa, claro, opor-se a elas. Por quê? Porque elas, nessas expressões, contrariam e contradizem a própria voz de Jesus. Por isso que ele diz para a gente: não tenham medo. E o que isso tem a ver com a gente, né? Hoje, né? Estamos aí celebrando o aniversário da igreja, vamos comer bolo daqui a pouco, depois de 14 anos. Hoje a gente é ensinado nesse texto pelo próprio Senhor Jesus Cristo a termos muito claramente o caminho que a gente está escolhendo, porque talvez hoje, mais do que nunca, existem muitos, mas muitos caminhos que se apresentam, e vocês sabem disso. Esse texto fala só de alguns que a gente lembrou, do ponto de vista da nossa vida e da nossa prática. E o problema é que muitos desses caminhos querem nos amedrontar, por isso Jesus diz: não tenham medo. Isso quer dizer, por outro lado, ok, então a minha comunidade, a minha denominação, o que seja, ela é perfeita? Não, longe disso. Mas sabe o que dá identidade para nós? Vivermos como comunidade, nos conhecermos, darmos carona uns para os outros, convivermos em grupos domésticos, se for o caso, estarmos unidos na alegria e na dor, vivenciarmos a bênção de Deus comunitariamente. É isso que nos fortalece, é isso que nos dá identidade, porque não há outro caminho a não ser esse, de sermos igreja para servir Jesus. E aí ele diz: não tenho medo de ser igreja. E é impressionante, meus irmãos, se vocês olharem para os índices de pessoas desigrejadas, o número de pessoas revoltadas, traumatizadas, etc., com igreja é absurdo. Vocês sabem que o índice de desigrejados hoje é maior do que algumas denominações cristãs. Eles já são maiores do que algumas igrejas, denominações. E não é porque eles são maus, é porque boa parte deles tem experiências ruins com a religião. E o que Jesus diz para a gente é o seguinte: não tenham medo de serem comunidade, não tenham medo de serem diferentes, porque vocês têm o que oferecer. Vocês têm o que oferecer, é isso que Jesus está nos dizendo. E além disso, duas coisas que Jesus fala. No versículo 20, no capítulo anterior, versículo 24: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é uma voz que a gente precisa ouvir de Jesus. E não ter medo. Mas esse é o caminho do discípulo, não há outro. Tomarmos a cruz à semelhança de Jesus para segui-lo. Porque ele diz: quem quer salvar a vida vai perdê-la, e quem perder a vida por ele vai salvá-la. E a última palavra já do Jesus ressurreto é uma segunda palavra que eu queria lembrar para vocês que Jesus
nos diz. Ele aparece ressurreto aos seus e diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Essa palavra de Jesus para nós. Tomarmos a nossa cruz, assumimos o discipulado, a vida como o Senhor Jesus, ouvir o Senhor Jesus. E a segunda palavra é fazer discípulos. Talvez isso sintetize, do ponto de vista do Evangelho de Mateus, o que é ser cristão. O texto termina dizendo que eles, quando levantam, não veem ninguém, a não ser Jesus. E é isso que tem acontecido na nossa vida. Quando a gente vive com o Senhor e tem experiência com Ele, quando a gente levanta, a gente não vê mais ninguém, a não ser Ele próprio, Jesus Cristo, as vozes e a voz. Que Deus nos abençoe.